Fala, pessoal, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui com os nossos analistas e consultores. E, assim, definitivamente a notícia da semana é a suspensão, né, do GAC chinês às plantas frigoríficas brasileiras, né? Nós temos aí, deixa eu pegar a lista aqui, que vocês sabem que eu tenho problema de memória, né? Então, a gente tem a JBS de Lins, deixa eu pegar aqui, aguenta a paciência aí. A JBS de Lins, a JBS de Senador Canedo em Goiás, Marfrig de Promissão e o Marfrig de Várzea Grande, Mato Grosso. Essas plantas aí tiveram suas habilitações suspensas. Então, continua a novela, né, que começou lá em Mozarlândia, e agora a coisa vai se acumulando, né, porque eles dizem que é para essa suspensão durar uma semana, e depois de uma semana ninguém se comunica, aí o pessoal fica sem saber se pode mandar carne, se está automaticamente liberado, ou se tem que esperar o ok deles. Tem gente colocando carne de novo na água, como aconteceu no final do ano passado, né, em setembro do ano passado. Tem gente que suspendeu mesmo. Mozarlândia, por exemplo, agora voltou com os abates, mas ficou sem abater esse tempo todo aí, agora voltou a operar outros mercados. Diz aí a boca pequena do mercado que Mozarlândia agora vai voltar à China, mas a gente teve esses outros problemas aí. Então, os problemas vão se acumulando, né? O que acontece? Nós temos efeitos mais agudos regionais, isso é normal, isso é natural, mas como eu falei, os problemas vão se acumulando e em nível Brasil a coisa vai piorando também. Então, assim, né? É o que a gente falou há umas semanas. Essa pergunta ela sempre vem, Lígia, boi parou de cair ou pode cair mais? Gente, vocês já viram notícia boa na safra? Não tem notícia boa na safra. Então, assim, historicamente, né, nós temos agora falta de chuva, os animais acumularam peso ao longo da época de chuvas aí que começa lá em novembro, então tinha mais boi pronto, a possibilidade, mas o clima ano passado foi muito adverso, isso prejudica, isso sim prejudica, mas a gente tem pasto agora, então tem um volume maior de animais, é safra, entendeu? Isso é histórico, isso é sazonal, isso é biológico, né? Acontece. Então, assim, tem boi e agora os chineses resolveram deitar o cabelo em cima da gente. Então, fica volátil, né? Aparecem notícias ruins, o mercado fica, os preços ficam mais sensíveis, né? Mais deprimidos quando essas notícias ruins vêm na safra, a chance dessa notícia repercutir de maneira negativa é maior na safra, e é basicamente o que nós estamos vivendo agora. Então, outra pergunta que eu recebo muito, Lígia, parou ou vai mais? Essa é a primeira. A segunda é, e agora? Travo, compro uma put, e agora está extremamente negativo, extremamente desfavorável para fazer essa proteção. Agora o leite já derramou. Né? E agora, fazer o quê? Agora não tem solução prática, assim, não tem uma solução fácil. Você pode comprar uma put, pagar muito caro para ela te proteger muito pouco. Esse é um negócio que tem agora para fazer. Uma put muito cara que te protege muito pouco, tá? E o mercado pode ir mais, pode, ao mesmo tempo que daqui a pouco ele pode parar de cair. Meu viés, já vou até antecipar para a gente entrar nas discussões aí teóricas, né, do que a gente imagina, enxerga. Meu viés nós cansamos de avisar aqui, né, que estava entrando safra, que não tem um podcast gravado semanas atrás. Vocês já viram notícia boa acontecer na safra, aparecer na safra? Então tá dado aí, né? Safra, é pesado mesmo. Não adianta ficar esperando. Agora, eu acho que esse movimento aí negativo ele vai durar mais um pouquinho, ele vai até mais ou menos junho. Algo me diz aqui, quando a gente pensa em termos de oferta, tá? E depois ele vai parar e voltar a se recuperar. Esse é meu viés. Entre safra, para mim, também deve ser respeitada. De falar que alguém sabe o quanto o boi de outubro vai valer? Mentira. Mas, né, ninguém sabe. Mas eu tendo a crer aí que a entre safra vai se fazer valer, né? Segundo semestre aí, o confinamento hoje está desfavorável, então tem gente que acaba postergando, né, segurando a decisão, entendeu? Mesmo que estrategicamente tenha que botar o boi no coxo para aliviar as pastagens, isso acaba acontecendo. Mas, enfim, acho que o que eu gostaria agora é de repercutir aí o que aconteceu, né? E por que que isso acontece? Está todo mundo, assim, muito se perguntando muito por que que isso está acontecendo, por que que China está... Por exemplo, uma pergunta que eu tenho, né? Minha cabeça é ocidental, não é oriental. A gente precisa colocar a cabeça lá no Oriente, tentar pensar como eles. Minha pergunta ocidental é: por que simplesmente não parar de comprar? Por que suspender a planta? Se não foram encontrados assim problemas graves com as plantas, né?
que se encontrou ali na planta? Traços de Covid na embalagem, ainda isso? Suspensão de 7 dias. Então, assim, minha pergunta, minha mente, a gente deve exercitar a mente para tentar pensar como os chineses, né? Não foram só plantas brasileiras que foram suspensas, no Uruguai também e na Argentina, depois o Iago me corrige se eu estiver errado, e assim vamos, né? Então, hoje nós temos problemas regionais, né? Acho que o Iago pode discorrer sobre esses problemas regionais também, e nós temos agora um problema já em âmbito nacional, porque são várias plantas que sofreram esse problema. Acho que outra coisa que o Iago pode destacar aí, que é juntar e fazer o catadão de todas as plantas e chegar à conclusão se essas plantas são mais de pequenos frigoríficos ou grandes. E vamos que vamos, né? Tem volatilidade pra caramba. Lidar com o chinês é uma relação de amor e ódio, né? Porque tem hora que a gente está achando que é a salvação da pátria, pelo amor de Deus, não falem mal dos chineses que pode atrapalhar. E agora tá todo mundo nervoso porque os caras do nada, né, chegam e complicam a nossa vida. Então vamos lá. Ô Iago, discorre aí um pouquinho sobre o seu view aí, sua visão. Bem, vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, aí que tá todo mundo acompanhando. É bem, Lígia, acho que a minha visão é bem parecida com a sua sobre o que fazer agora, né? Acho que agora o leite, como você falou, está derramado, não tem muito o que ser feito a partir de agora. Aqueles preços que a gente viu há cerca de 2 meses atrás, você volta aí basicamente 60, 70 dias atrás, a gente tinha uma precificação para o boi gordo em maio 340, e assim, particularmente falando, né, sobre essa situação que a gente tinha lá atrás, a gente pontuava justamente sobre você faz trava quando você está dormindo, quando você deita e consegue dormir tranquilamente a sua cabeça no travesseiro, você dorme tranquilamente. Então a gente tinha boas oportunidades naquele momento para se travar. Só que o mercado, às vezes, ele é isso, né? Ele não vai te dar uma regra do que vai acontecer. Você tem que fazer e se antecipar justamente no momento que você está tranquilo aquilo. Eu lembro que a gente chegava lá atrás, tinha preço de 340 e muita gente falava 350, 360 e o mercado acaba que não virou. Os problemas atuais, eles se resumem basicamente a uma suspensão da China, mas não só isso. A gente tem uma elevação de oferta, como você pontuou. Safra, ela é maligna quanto a isso. A gente está tendo mais oferta de fêmeas, principalmente, ao mesmo tempo que a demanda interna ela não está segurando o preço. Então, a gente está vendo a carcaça casada no Atacado Paulista recuar para casa dos R$ 19. É o menor preço desde que iniciou-se o ano e basicamente pelo excesso de oferta que a gente tem falado, né? Não digo nenhum excesso, mas uma oferta elevada de carne bovina nesse momento. A gente olha para uma competição e a gente está ficando cada vez mais competitivo frente a outras proteínas, ainda que elas estejam recuando um pouquinho nessas últimas 2 semanas. A carne bovina está num recuo maior do que elas. Então, isso levanta para mim que o mercado interno ele está se reequilibrando entre as proteínas também. Mas, de maneira geral, o que eu vejo, Lígia, acho que aqui criando uma aspas e até, de certa forma, conjecturando possibilidades, o que eu vejo é que o fato da China suspender habilitações semanais ou por 4 semanas que seja, é mais uma tentativa de criar um medo, de criar um receio sobre o que vai ser o futuro. Porque muita gente, essa pergunta, quando você traz ela à tona, vai cair mais? Ninguém tem essa resposta. Então, como ninguém tem essa resposta, a especulação age sobre esse todo, age sobre o preço do boi gordo. Então, se o chinês vai conseguir comprar uma carne $100, $200 ou até $500 mais barata que atualmente, é ótimo para ele, porque justamente ele traz esse medo para o mercado e ele importa uma carne mais barata. O que a gente vê nesse momento é, de certa forma, um receio muito grande, um medo muito grande sobre até onde vai essas suspensões, se eles vão embargar de fato a carne bovina brasileira ou não. Mas olhando para os fundamentos, e eu sempre gosto de, às vezes, trazer uma coisa boa, né, um fato bom, que pode ser bom para o Brasil no médio prazo, e que talvez fique um adendo aqui para quem nos esteja ouvindo aí, que seja do Ministério da Agricultura ou do Ministério da Economia. Um fato muito interessante, tá no nosso fato pecuário dessa semana, o USDA tem revisado para cima as importações de carne bovina dos Estados Unidos recorrentemente. Os Estados Unidos tá ali, perdeu para a China, mas é o segundo maior importador de carne bovina do mundo. A gente está falando de um acréscimo de basicamente 800 mil toneladas entre o que era estimado para esse ano e o que está sendo estimado para agora. O que eu estou deixando aqui é justamente um briefing sobre quem pode e o que pode mudar essa dependência do Brasil de um mercado externo. Se o Brasil consegue estabelecer com os Estados Unidos um fim de uma barreira comercial ou um acordo mais positivo, digamos assim, para que a nossa carne chegue competitiva lá,
a gente consegue, de fato, diminuir uma dependência muito grande do mercado chinês e acaba não, mas reduz bastante esse receio sobre quem a China, sobre o poder que a China tem sobre o preço do boi gordo no Brasil. E Então, eu assim, acho que a equação de redução de risco, ela vem com duas variáveis aí. Uma é volume, a gente acaba reduzindo um pouco a dependência do volume, e tem a questão da remuneração também, que os Estados Unidos costumam pagar melhor. aí tem um ponto, Olívia, acho que nesse caso dos Estados Unidos, eles preferencialmente levam o dianteiro. Então, o dianteiro relativamente tem um preço mais barato, mas a abertura de mercado, e aí o fim dessa, a gente deixar de entrar só dentro da cota tarifária, a gente entrar dentro de um mercado, como você falou, nichado e que paga melhor, isso realmente levaria a gente a um preço melhor. Hoje, os Estados Unidos paga menos porque ele leva basicamente dianteiro, que é comparativamente mais barato que eles querem para fazer hambúrguer. Mas o que eu estou deixando aqui, acho que para se trabalhar dentro de 6 meses, 1 ano, 2 anos, enfim, para o governo brasileiro e para os ministérios atentarem-se a esse fato. O Brasil está muito dependente, o setor fica com receio sobre qual vai ser o próximo posicionamento da China, e a gente tem aí os Estados Unidos entrando num ciclo produtivo cada vez menor, de produção cada vez menor, por um rebanho, o estoque final do rebanho lá nos Estados Unidos para esse ano é o menor dos últimos 8 anos, e isso leva-me a crer que os Estados Unidos vai ficar cada vez mais necessitado de importações. E aí é onde o Brasil poderia entrar para dar uma estabilidade para esse preço que não sofra tantas pressões como tem sofrido dos chineses. Enfim, acho que essa é uma notícia acho que pode soar boa, acho que tem uma luz no fim do túnel para todo esse cenário. Iago, a minha percepção, os mercados vão mudar nos próximos 30 a 60 dias, acho que principalmente nos próximos 30 dias, eu não vejo um cenário de mudança para cima no preço nesses próximos 30 dias. A gente normalmente tem maio e junho, meses de safra, meses que você pontuou de oferta excessiva. Então, eu não vejo essa mudança, mas acho que o que fica de recado também do mesmo jeito que bate para baixo, às vezes volta para cima. Então, a volatilidade ela não significa só para baixo. Quando a gente tinha o 340, demorou menos de 30 dias para ele voltar para um patamar de 320. Nada impede que o 305, que está agora na tela aí, chegue 320, 330 em questão de dias ou semanas. Então, acho que essa volatilidade ela atua dos dois lados. A gente está com uma relação de troca com milho, com farelo de soja, cada vez caindo mais e se tornando cada vez mais prejudicial, digamos assim, para o confinador, para o recriador, para o cara que precisa intensificar a sua engorda. Então, assim, o processo de intensificação, de terminação dos animais está realmente prejudicado nesse momento e isso pode afetar a oferta que a gente já vem pontuando para agosto, setembro, o segundo semestre como um todo. Duas coisas. A primeira é que a China também leva mais dianteiro, né? Então, na comparação entre o valor médio pago pelos Estados Unidos e pago pela China, vamos confirmar aí depois esses últimos valores, porque a gente começou a exportar bem mais para os Estados Unidos recentemente. Só dar uma acompanhada aí que talvez eu esteja um pouco desatualizado, é importante a gente dar uma olhada. Mas a China, né, ela leva dianteiro em peças, né, ponta de agulha, que entra nesse nível aí de preço também, né, um pouco menos valorizada a peça, e depois corte de roda, né, menos o mignon. E eu acho que um ponto muito importante que você tocou aí é o seguinte, que é uma dificuldade que todo mundo tem, né, quando a gente está num lugar muito escuro, assim, a gente acha que a saída está longe, né? Mas às vezes ela está perto. Então é o seguinte: a pecuária, o que vai acontecer com o boi está sendo construído hoje. A gente tem essa dificuldade, às vezes, é sempre assim: commodity, o que vai acontecer com a commodity amanhã está sendo construído hoje, principalmente commodities renováveis, commodities que a gente chama de soft, né? Commodities, milho, soja, algodão, boi, entendeu? Isso acontece até com as que são extraídas, né, que são intangíveis, aí que a gente fala, tem reservas, petróleo. Então, se o preço do petróleo está muito alto, o pessoal vai aumentar a produção, né? Vai aumentar a extração, por exemplo. Vamos falar assim, vamos chamar assim, mas está errado, chamar assim, só para tornar a coisa didática. Então, o que está acontecendo hoje, que é um pessimismo generalizado, vai influenciar o que vai acontecer com o boi amanhã. Por mais que a gente esteja falando de fase de baixa de ciclo pecuário, de preço do bezerro cair, o boi, mesmo em fases de baixa de ciclo, ele possui uma sazonalidade. A sazonalidade ela ainda é marcada. Se a gente pegar o que acontece entre safra, em anos de fase de baixa de ciclo, você vai ver que, né, na entre safra o boi ainda sobe. Sobe menos, mas ainda sobe. Então nós temos uma sazonalidade, tá bom?
Isso é importante a gente destacar. Então, o que está acontecendo hoje, esse pessimismo generalizado, o boi na bolsa caindo aí para 310, 305, o pessoal já abrindo o olho desse tamanho, né, quando fala nesse valor agora para maio, especificamente, isso cobra um preço, que é tirar a receita do pecuarista, tirar a renda do pecuarista. E lá na frente bate o resultado do menor investimento por conta do que está acontecendo hoje, né? E quando a gente fala de confinamento, a gente sabe que isso acontece. A possibilidade disso acontecer tem diminuído cada vez menos. A gente sabe que quanto mais tecnologia entra na produção, né, menos maleável ela fica para a gente postergar o abate do boi. Ou seja, o boi está aí, ele precisa ser engordado, ele vai ficar na pastagem consumindo o quê? Raiz, né, de pasto, matando ali a pastagem no ano que vem, baita de um trabalho para você conseguir. Ou seja, a pastagem ano que vem vai sofrer uma depreciação, uma degradação muito maior, porque você forçou o pastejo, né, nesse lugar aí onde você não deveria. Essa dinâmica ela tem diminuído cada vez mais, mas ela ainda existe. Nós ainda estamos falando da pecuária brasileira, tá? Que é uma Lígia, pecuária eu de acho. produtividade média de 5 arrobas por hectare por ano. É baixa. Então, assim, isso ainda acontece. Cada vez menos, mas isso ainda acontece. Fala aí, Laurinha. E é interessante a gente ponderar também, acho que o Stefano pode entrar um pouco nesse assunto, mas a questão das anomalias climáticas, né? Porque as anomalias climáticas, aí o Laninha, que a gente vem vendo ano passado, foi bem intenso, esse ano também aconteceu. Então, a gente vê isso também refletindo nos pastos, né? Não é só na lavoura. O Laninha, ele acontece, ele pega tudo que está, digamos assim, no chão. E o capim também é um tipo de lavoura, né? Então, degradando mais o capim, a gente viu muito isso no MS, o pessoal de lá reclamou bastante disso, né? De que, por já ter 2 anos aí de anomalias climáticas, os pastos estão muito degradados, né? Eles estão, não é nem por questão de manejo, é questão de pasto queimado. Então, até para ele brotar, por mais que tenha quantidade de águas melhores, digamos assim, esse ano, enfim. Mas o que o pasto já foi prejudicado, o que o pasto já queimou, para ele retornar depois, é muito mais complicado. Então, isso influencia também até nos picos, né, de safra entre safras, se a gente vai ter uma safra até mais forte, digamos assim, né, porque se o pasto estiver mais degradado ainda e não estiver compensando o confinamento, o pessoal tende a desovar mais ainda esses animais. Então, eu acho interessante essa relação aí também, que o Laninha ele não interfere, né? E as anomalias climáticas em gerais, elas não interferem só na lavoura, né? No preço do milho e da soja aí, mas também no pasto. Sim, e é interessante porque é uma pergunta que tem chegado muito também. A gente conversa muito com a nossa comunidade aqui, né? Eu particularmente converso muito, e é engraçado que é uma pergunta que chega muito. E aí, ó, tá ruim. Eu vendo a reposição como está, ou eu engordo ela e entrego? O que eu faço? E tem uma resposta muito interessante para essa pergunta, que é a seguinte: você precisa entender. Eu, por exemplo, quando me chega essa pergunta, não me chega de onde veio esse animal? Se ele foi comprado ou se ele foi produzido na fazenda. Se ele foi produzido na fazenda, quanto que ele custou para chegar até ali? Aí, quando a gente projeta a venda dele, né, ou seja, se você está vendendo ele hoje, no preço de hoje, mais caro do que ele te custou, ou se já está dando pau de cara, né? Aí você tem que entender o que ele vale hoje e se ele dá margem hoje. Aí você faz uma comparação. Se você vender ele amanhã, quanto custo isso agrega? Se vai dar margem ou não? Se der margem nessa operação, comparativamente com a margem de hoje, é mais vantajoso ou não, né? Se for mais vantajoso, ainda assim te dá uma taxa interessante, ou se você vender hoje, botar dinheiro no banco, você ganha mais, que os juros estão altos. Então, assim, tem toda uma análise para você fazer dessa situação. Não é uma receitinha de bolo você responder essa pergunta, mas é uma pergunta que chega muito. E outra situação que está acontecendo hoje é que está tendo muito leilão e às vezes não tem nem oferta no leilão, no lote do leilão, gente. Isso aqui chegou para mim comentário o dono do lote falando, cara, eu botei esse lote aqui no leilão, não teve nem lance. Então, assim, a oferta está maior, né? A gente está mais folgado, assim, em termos de oferta de reposição. Então, para você ver, chega muito essa pergunta, né? Vendo agora ou engordo? E outra questão, ó, tô botando leilão e tá sobrando. Então, nós temos, assim, a dualidade, né, do ciclo pecuário, entendeu? Combinado com o viés de queda, de baixa do mercado, ou seja, a baixa remuneração do mercado, considerando o custo de produção. Sim. E aí, se o cara decidir por alongar esse animal na propriedade, ele tem que pensar também no risco, né?
no risco de preço do mercado, que ele está entrando no risco, está saindo do que. Então, aí entra, eu vou travar ou não? Eu vou deixar um pouco mais, mas eu vou travar ou não? Porque o risco que você computa aí dessa volatilidade de preços, ele também é digamos assim, até um fator de custos, né? Porque se você chegar lá na frente e vai mais barato, você perdeu margem. Então, é E tem delicado outra essa coisa, né? Tem o custo que você tem de manter esse animal lá. Só a manutenção dele para vender na próxima safra tem um custo enorme, né? Reformar a pastagem é uma das coisas mais custosas, mais onerosas que tem. Parece que a pastagem é baratinha, não custa nada, mas vai reformar para você ver o que vira. Vai fertilizar, né? Vai adubar, você vê. Ainda mais do jeito que estão as coisas hoje. Então, em termos de gestão, é complexo, né? Não tem muita saída. Agora, em termos de mercado, que a gente está vendo isso aí. Eu acho, né, respeito muito sazonalidade. Apesar de ela ter perdido um pouco nuances, assim, por conta do confinamento, ainda assim ela existe, né, e vai continuar existindo, porque nós temos um regime de chuvas. Então, essa dualidade, esse regime de chuvas, ele me indica que lá na frente o boi pode se valorizar. Eu achei interessante isso aí também, né? A gente discutir essa questão aí do comportamento dos chineses, por que que é assim, por que que eles simplesmente não param de comprar e suspendem a habilitação da planta sem motivo plausível aparente, né? E falando em China, eu acho que tem notícias aí interessantes que impactam o mercado do milho também, que o Stefan tenta trazer e que, assim, cara, o mercado do milho, ele já tem uma volatilidade mais elevada do que o mercado do boi, né? Na hora que a gente traz essa notícia para a mesa, a gente fala, putz, onde que vai parar? Então vamos lá, ô Stefan, toca o pau aí. Exatamente, Lígia. E é essa notícia que está dando esse combustível aí para a recuperação dos preços do milho na B3, né? Ele já vem, tem que ponderar aí também que o milho já veio aí com 4 sessões consecutivas de queda, tem um fator de recuperação, mas o que a gente tem, né, olhando para o milho, nessa questão da China, é que a China ela não compra milho brasileiro por questões internas, questões fitossanitárias, algumas burocracias, algumas regulamentações, exigências que o país faz para a qualidade do milho, para alguns aspectos ali que envolvem aquele milho a ser comercializado. E com essa situação do conflito lá no leste da Ucrânia, que vem se desenrolando aí já estamos entrando no 3º mês aí de conflito, a China ela compra milho basicamente dos Estados Unidos e da Ucrânia. E agora, com essa ausência da Ucrânia, ela se viu obrigada a buscar milho no Brasil. Vale pontuar aqui, né? A China é o 2º maior produtor de milho do mundo. Da mesma forma que ela produz, ela é o maior consumidor, acho que ela é o 2º maior consumidor também, atrás dos Estados Unidos. Só que a sua demanda interna é tão elevada que ela tem que importar ali em torno de 20, 22, 24 milhões de toneladas de milho por ano. E aí, por essa questão da ausência da Ucrânia no trade global de milho, né, uma menor oferta, toda a questão envolvendo aí o conflito, limitação de exportação, limitação de safra, já saiu, né, aí já foi ventilado no mercado que entre ontem e hoje já saiu vamos dizer, um primeiro acordo de que a China vai liberar compra, né, vai liberar a importação de milho brasileiro. E aí o que isso traz, né? A China ano passado importou cerca de 8 a 9 milhões, 8 milhões e meio de toneladas da Ucrânia. Então ela tem que buscar esse volume em outro país. Então sobra quem? Além de Estados Unidos, que a China já compra lá mais de 10, 12 milhões de toneladas, sobra quem? Sobra Brasil, Argentina e talvez algum resquício ali que ela vai ter que rastelar na Europa, na África do Sul, na Rússia, para Ou seja, o tudo suprimento conversa, interno. né? As Tudo situações conversa. conversam ali. Exatamente. Eu não E acredito aí, muito em coincidências, assim. Uhum. E aí a gente vê, né, o movimento do milho, que até então tem-se a percepção de que os preços vão se acomodar, sim, agora durante a colheita, que já começou em Mato Grosso, mas para o 2º semestre é mercado internacional mandando no preço, é Chicago que está lá em cima, na casa, batendo ainda nos 8 dólares o bushel, mesmo com o plantio dos Estados Unidos, que teve uma forte recuperação nessa semana, mas todo o cenário internacional de menor oferta de milho, toda a situação
que relaciona também milho e trigo, que o cenário do trigo é mais delicado que o do milho, traz aí, né, indicação de que os preços ainda vão continuar aí patamares bem elevados para esse segundo semestre, tendo agora só um momento de acomodação durante a colheita. Pois é, cara, o que eu te falei, se o milho historicamente é mais volátil do que o boi. É engraçado. E aí, de repente, o boi, né, entrou aí foi permeado por uma exportação maior, né, de um grande cliente, começou a subir essa volatilidade e a gente começou a querer comparar ela com o milho. O milho vai dar uma arrancada, vai deixar o boi para trás de novo. Porque a gente já está vendo assim que negociar com a China é turbulento, né? A gente, como eu sempre falo, a gente tem concepções de mundo, do que é certo e errado, ético e não ético, diferentes, né? Formações, assim, diferentes. Então, a gente tem até dificuldade para entender a maneira dos caras de negociar, de operar. E isso aí vai começar a entrar no mercado de milho também. Então, segura que vem bucha por aí. E aí o hedge, né? O hedge entra. A necessidade do hedge entra. Só fazendo um adendo aqui, né? A China também, com a soja, ela está querendo mudar o padrão de comercialização da soja exportada. Isso está uma discussão lá com a CNA, com a ANEC, qual que vai ser esse novo padrão, né? Olhando principalmente a umidade, todos aqueles parâmetros de qualidade do produto exportado, a China está querendo alterar esse padrão para a soja brasileira. E aí já estamos, assim, é algo, né, que acontece com o boi, essas questões de comportamento, né, de atitude em relação a como comprar, o que vai comprar, a qualidade que vai comprar, a gente já vê acontecendo na soja e agora, né, trazendo também essa mesma ótica que com certeza vai começar a mirar no milho. Interessante. Então vamos que vamos. Vem assim o mercado cada vez mais nervoso, né? Isso para mim é uma evolução também do mercado, né? O mercado ele vai apertando mais as margens e ele vai ficando mais perigoso, a gente sente mais mesmo, né? E o mercado também mais globalizado, né? Sofrendo mais impacto, menos regionalizado, mais globalizado, mais permeável aí a influências externas, tudo isso combinando numa equação que torna o risco mais elevado. Então, necessidade de gerir riscos tá aí, né? Tá premente. A gente sente, o pecuarista sente, e eu acho que aí nessa linha, pessoal, vou até fazer um jabá aqui pequeno, a gente deu o start na nossa trilha de aprendizado na escola de mercado sobre gestão de risco de preços. Então, semana passada entrou a aula magna, tem que assistir, né? Tem que assistir. Até para você julgar se a ferramenta é boa ou ruim, serve ou não serve, o que falam dela por aí é bom ou não é, tem que entender do assunto, tem que entender do que você está falando. Então tá lá, a gente está colocando todos os defeitos e qualidades, vantagens e desvantagens das ferramentas. Não é a típica aula, né? Olha, veja que bom, vamos utilizar. Não, a gente coloca lá os pormenores, né? A gente sabe que cada ferramenta de hedge, cada ferramenta de gestão de risco de preço, ela traz uma vantagem, uma desvantagem. Não tem uma ferramenta melhor para todo mundo. Cada ferramenta ela se adequa aí a um caso específico, né? Que se lê ali dentro da análise da propriedade. Tudo isso a gente vai ensinar lá. Então, estão convidados todos a participar e aprender com essa trilha aí de aprendizado tão importante, né? Tão necessária em tempos de alta volatilidade e alto risco. Beleza? Fica o meu convite aí para todo mundo. No mais, acho que é isso. Alguém quer adicionar mais alguma coisa? Vamos para a luta, né? Mais uma semana aí com notícias que pesam sobre o mercado. Manda aí, Laurinha. Só para ficar no radar para a gente monitorar também essa questão de diferencial de base, né? Com essa saída, essa desabilitação temporária, digamos assim, desses frigoríficos em outros estados, porque da mesma forma que influenciou a saída lá do JBS de Mozarlândia, outros podem ser influenciados também, né? Agora a gente tem dois frigoríficos em Goiás que estão desabilitados temporariamente, mas estão, Mozarlândia e Senador Canedo, né? 2 em São Paulo, um no Pará e um em Mato Grosso. Então, só ficar atento a essa questão diferencial de base, como que vai se comportar aí. Sim, com certeza vai prejudicar, tem uma possibilidade maior de prejudicar o diferencial de base, né? E lembrando que as escalas estão mais alongadas também, típico de safra, acima da média. Então, agora, assim, se as escalas estão mais alongadas, isso é um ponto importante, eu acho, da gente trazer.
Se as escalas estão mais alongadas um pouquinho, significa que a possibilidade do mercado voltar a subir no curto prazo, ela fica diminuída, né? Porque os frigoríficos estão estocados. Então, agora é safra, assim, é cara de safra mesmo. Então, bem clássico. Eu acho que ainda mais cara de safra em ano de fase baixa de ciclo, né? Porque às vezes a gente passa a safra meio batida ali, pega 2010, 2020, né? São anos em que a gente passou ali. É o exato oposto, né? A gente passa meio batido a safra ali e depois o preço explode no segundo semestre. Então, não estamos vivendo nada disso. Por sinal, o Iago mandou um gráfico legal aqui do Rogério da Carta Pecuária essa semana, que ele postou ali no Instagram dele, acho que foi no Insta, né? Ou no Twitter, que ele faz a comparação do que está acontecendo hoje com os melhores anos, a média e os piores anos. E 2021 já figura, 22, desculpa, já figura agora em abril, maio, entre os piores anos, né, em termos de valorização, tá, de comportamento de preços. Ou seja, cara de safra misturado com fase de baixa de boi. Então, assim, quem chegou aqui despreparado perdeu a oportunidade. A gente se prepara durante os anos de alta. O que resta agora? Jogar a toalha, largar? Não. Resta correr atrás do prejuízo e aprender para a próxima oportunidade poder aproveitar. Então vamos lá, pessoal, aprender, entender como funcionam as ferramentas, né? Analisar o mercado de maneira fria. Ah, esse negócio de comprou os frigoríficos, nós estamos ferrados, não adianta, isso não resolve, entendeu? Isso não resolve, a gente tem que correr atrás e entender como analisar o mercado, onde buscar boas informações de mercado, como gerir o risco de preços, entendeu? Ah, mas eu sou pequeno, então você vai ter que fazer por conta, cara, vamos aprender. Não tem jeito, aprender assim é irremediável em tudo que a gente faz nessa vida, né? Então, todo dia a gente está aprendendo aqui também. Então, vamos que vamos. Obrigadão, turma. Boa semana. Valeu, Obrigada, turma. Até a pessoal. próxima. Valeu, pessoal. Boa Valeu, semana. até já.